Enquanto está iniciando a gravação aqui, já vou perguntando para vocês. Alguém lembra do que a gente falou na aula passada? Ninguém? Silêncio da morte não é bom. Pode ligar o microfone ou colocar no chat ali, fique à vontade, tá? O que vocês lembram da aula passada? Sobre os fluxos e o sistema econômico. Legal, sistema econômico, né? Falamos sobre elementos, Alisson, né? Elementos do sistema econômico. Alguém lembra quais são os elementos, ou pelo menos os grupos de elementos? Tá na agulha aqui, mas eu quero mostrar depois para alguém lembrar. Só pegar a anotação aí, né, povo? Pedir para vocês anotarem ou então tirarem print, né? Quando anota fica mais fácil. Já vai fixando. Fatores de produção, agentes econômicos e instituições. Legal, isso aí são os grupos, né? Isso aí são os grupos. Aí esses grupos subdividem-se em elementos. Quais são os elementos do fator de produção? Com certeza que vai sair. Thaís, acho que está confundindo com a aula de matemática financeira, né, Thaís? Aula passada de economia política. Deixa eu escrever aqui para a gente não se perder. Economia política não, de introdução à economia. Introdução à economia hoje, tá? Na aula de introdução à economia falamos sobre o fluxo do sistema econômico, né? E falamos sobre os elementos desse sistema econômico. O Alisson acabou de falar aí para a gente de 3 grupos do sistema econômico. Falou sobre fator de produção, falou sobre agentes econômicos e instituições. Vou projetar aqui para vocês. Tela cheia. Já vai aparecer, tá? Só um momentinho. Deixa eu ligar minha canetinha aqui. Prontinho, tá meu vídeo aí também junto. Não sei se vocês enxergam os dois. Mas tá aqui, elemento de um sistema econômico. Olha, o Alisson mostrou pra gente, falou, lembrou, né? Fatores de produção, agentes econômicos e instituições. Fatores de produção são elementos que podem ser estocados, por isso tem uma ressalvazinha aqui nos dois últimos, tá? Então, quando eu perguntar para vocês, fatores de produção, vocês podem falar e não pode faltar terra, capital e trabalho. Terra, capital e trabalho são elementos que estão disponíveis para gerar produção, para gerar produto, para gerar bens ou serviços, tá? Tecnologia e capacidade empresarial, alguns autores modernos colocam isso como fator de produção, porque conforme o entendimento deles, desses novos autores, tecnologia e capacidade empresarial vão ser disponíveis ou indisponíveis, então eles podem estar estocados ou não estocados, essa é a concepção. Mas o tratamento tradicional, clássico, é terra, capital e trabalho, tá bom? Fator de produção. Agentes econômicos, facinho isso, família, empresa e governo, tá? Famílias, empresas e o governo. São esses agentes que operam. O que é agente, pessoal? Agente é aquele que age, tá? É quem tem poder de agência, quem tem condições de transformar, quem age, tá? Terra, capital e trabalho não agem. Eles estão à disposição dos agentes para sofrer transformações. As instituições são aquelas que vão dar as regras pelas quais os agentes vão operar os fatores de produção, tá? Então, essas regras podem ser jurídicas, políticas ou sociais, tá? Então, essas instituições aí não são fator de produção, não são agentes, elas são instituições que agrupam esses 3 elementos de um sistema econômico. Fechou? Quem não tinha dado print na tela, dá logo um print na tela aí para garantir merenda das crianças, né? Dá logo um print aí, já vai garantindo. E a gente parou aqui, né? Falei para vocês sobre crescimento, estabilidade e rapidamente sobre equidade, porque equidade vai ser todinha a nossa aula de hoje. Sobre crescimento, eu falei para vocês do PIB. Alguém lembra o que é PIB? PIB. Fácil. Era para lembrar, todo mundo.
Ninguém vai salvar a turma? A Hanna Costa vai salvar. O que é PIB, Hanna? O Edmilson vai. Tô sacando aqui que o Edmilson vai salvar a turma. O que é PIB, Edmilson? O Harrison Produto jogou ali interno também. bruto. Muito bom, Thaís. Obrigado. Produto interno bruto. Pra saber se vocês estão ligados no mistério, né? Falou sobre o produto interno bruto, falar sobre crescimento e disse que o PIB aumenta e a população aumenta. Se a população aumenta mais que o PIB, quer dizer que não há crescimento numa economia. Há aumento do PIB, porém não há crescimento. Para haver crescimento, tem que crescer mais o PIB do que a população. E isso pode ser organizado numa estrutura de Estado forte. Quanto mais forte o Estado, mais interação ele vai ter com a economia e mais chance ele vai ter de mexer nessa economia. Por exemplo, o governo chinês. O governo chinês fez um controle de natalidade, né? Tem 50 anos que ele faz controle de natalidade da década de 70. Como foi que ele fez o controle de natalidade? As famílias só poderiam ter um filho. Lembra? Já pensou nisso? Você interferir na regra de tomada de decisões individuais, né, no âmbito familiar, na esfera privada dos indivíduos. E é isso que o governo chinês faz. Né? Ele tem um crescimento do PIB muito elevado, mas também ele tinha um crescimento populacional mais elevado que o PIB e não tinha chance de fazer um crescimento econômico, então, naquela economia. O PIB crescia, mas a população crescia mais. Então, foi lá, filho, agora somente um por família. Isso deu conta de 2 gerações sem irmãos, 2 gerações sem primos, 2 gerações sem tios, com o núcleo familiar completamente reduzido a pai, mãe e um filho. Né? Isso, numa escala temporal, reduziria a população pela metade. Né? Então, isso é alvo de estudo, não está especificamente na economia, né, mas um alvo de estudo da sociologia, isso é um fenômeno social provocado através de uma tomada de decisões com foco na economia. Tá? Então, crescimento do PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? A soma de todos os valores adicionados na economia, produzidos numa economia a preços correntes. O que é isso? Em real, em iene, em dólar americano, dólar canadense, pesos argentinos, pesos uruguaios, libra esterlina. Então, em moeda corrente. Então, se eu produzo 10 telefones e coloco isso na economia, eu não produzi 10 telefones, eu produzi o valor agregado de cada telefone. Se cada telefone custa R$1.000, então eu adicionei no PIB R$10.000. Tá? Então, o PIB é a soma de tudo que foi produzido em moeda corrente. Tá bom? Estabilidade é outro objeto da economia, outro foco de interesse da economia. Estudar a estabilidade de uma economia através do nível de emprego e através do nível de preços. Lembrando que inflação é o aumento generalizado e gradativo dos preços, ou seja, aumentou e tem uma curva inflacionária, então aí, tá? Não é quando aumenta somente um produto, é quando eu tenho aumento de vários produtos, ou então de uma matriz energética, que é o nosso caso, quando está pautado em um único material, então em uma única natureza de energia, que é a nossa energia fóssil, né, seja combustível fóssil. Então, se aumenta o preço da gasolina, do óleo diesel, aumenta o frete, aumenta tudo. Porque mesmo o pãozinho que você compra lá na esquina, ele paga frete quando ele compra trigo. Né? Aquele preço do frete está incluído no trigo, no preço do trigo que ele compra para fazer o pão, para a gente comprar lá na esquina e comer o nosso pão. Então, quando aumenta, tem alguma... É por isso que a nossa economia ela precisa estar o tempo todo vigilante, atenta, interpretando esses sinais de aumento para poder fazer uma boa preparação da nossa economia. Tá? Então, estabilidade pode ser medida pelo nível de emprego, e esse nível de emprego não é 1 ou 2 empregos, né? É o nível agregado de emprego. Tá? Então, níveis agregados de emprego, inflação, que é o nível geral de preços, crescimento, que é PIB, tudo isso tem a ver com macroeconomia. Já anotem esse termo aí para vocês, que é o tema da nossa próxima aula, macroeconomia. Tá? E agora vamos falar sobre equidade. Eu cheguei a mencionar para vocês que a equidade presume a inserção de uma gradativa de contingente de excluídos, ou seja, ela já está entendendo que o sistema econômico produz exclusão. Então, a equidade é uma contrapartida para que sejam incluídos aqueles que
foram excluídos do funcionamento sistêmico de uma economia. Na redução de bolsões de pobreza, presume-se também a existência de pobreza. Esses pobres é porque eles não compõem, então não fazem parte do circuito econômico, do círculo econômico. Eles estão à margem. E aí eu digo para vocês não confundir marginalidade com bandidagem ou crime, né, o cometimento de crime. Então não é isso. Marginalidade é estar à margem desse sistema econômico. Se a nossa sociedade é pautada no sistema econômico, então estar à margem do sistema econômico também é estar à margem da sociedade. É muito comum que na margem da sociedade, ou em grupos que residem, inclusive, né, tem até uma manifestação urbana, né, urbanística, das pessoas que estão à margem da sociedade e moram em favelas. Né? Ah, a favelada é pobre. Na maioria, sim. Se pudesse fazer uma escolha de estar na favela ou estar em outro lugar, se pudesse fazer essa opção, normalmente estaria em outro lugar. Normalmente, tá, pessoal? Estou falando das exceções, não, estou falando da regra, tá? E desculpa o termo favelado parecer pejorativo, mas favelado é aquele que é da favela, né? No Rio de Janeiro, quando a gente pesquisa, isso é muito claro, né? O agente de campo que está fazendo pesquisa, se ele é favelado, ele se reconhece como favelado. Se ele está pesquisando sujeito pesquisado, né, favelado, ele também identifica como favelado, porque está na favela, né? Não é um termo pejorativo e depreciativo, de forma alguma. É só de identificação, de condição de habitação, né, de condição de habitação, inclusive com manifestações sociais. Então, olha, a redução de bolsões de pobreza através da equidade, que é um objeto do sistema econômico, também para fazer o resgate ou então a inclusão desses excluídos, né, que também estão na marginalidade, também estão em situação de pobreza. Então, para que fazer com que eles entrem no circuito econômico, para que façam parte dele de maneira a saírem da condição de pobreza. Melhor distribuição de renda. Quando eu falo distribuição de renda, não confundir com política de transferências, tá? Política de transferência de dinheiro. Né? O Bolsa Escola, Bolsa Família, o Renda para Viver Melhor, aqui na Amapá, né? O auxílio emergencial do Bolsonaro, né? do governo federal. Então, nada disso é especificamente distribuição de renda. É uma parte da distribuição de renda. Mas a presunção aqui é justamente que o sistema econômico, quando funciona, ele não distribui de maneira igualitária o rendimento, o que ele cria, o que ele produz. Ele acaba distribuindo de maneira viciada, vai mais para um do que para outro. Então, a equidade vem tentar remodelar ou então reequilibrar essa descompensação do funcionamento do sistema econômico. Tá? Mas, pessoal, tem um desdobramento bem interessante. Eu gostaria de contar com vocês agora aqui no exercício. Estão vendo aí comigo duas imagens? Uma à esquerda e uma à direita. Estão vendo? Isso também querendo entrar na aula aqui. Aqui, ó. Estão comigo? Eu queria um voluntário para descrever a imagem da esquerda. Pessoal, descrever a imagem não é falar o que ela quer dizer para você, que você interpretou dela. Imagina que você vai fazer, está conversando com alguém que tem deficiência visual, não consegue enxergar essa imagem. Você vai descrever para ele, olha, essa imagem que o professor está mostrando, ela é essa, você vai descrever. Por favor, um voluntário para descrever a imagem. Ninguém falando aqui. Fiquem à vontade. Estou aguardando vocês. Tá acontecendo. Então, vou voltar lá. Vou voltar. Está acontecendo o quê? Um jogo de futebol e tem um homem adulto, uma criança um pouco maior e uma criança menor. E eles estão em cima de caixotes para assistir o jogo. E tá cada um com caixote. Tá todo mundo assistindo o jogo? Sim, todos estão vendo. A primeira imagem ou a segunda imagem? Na primeira da esquerda. Primeira da esquerda. Não tá todo mundo vendo. O menor não consegue alcançar a cerca. Não consegue olhar por cima da cerca, né? Ok. Outro voluntário para descrever o da direita agora. Assim como a colega fez, ela descreveu como se fosse falando para alguém que não enxerga, vai descrever o da direita. Alguém? Dá oportunidade para outra pessoa? Thaisa já falou ali. Bárbara, consegue ligar teu microfone?
Edmilson, eu também achei que fosse um anão. Vai lá, Edmilson. Fala lá do outro. Fala o que tu achou, o que tu tá vendo. Fala aí pra gente. A segunda imagem, tô vendo uma pessoa adulta, um jovem, e o outro que eu achei que fosse um anão, que a Thaís Também. falou que é uma criança. E nessa imagem, os caixotes não estão divididos em iguais. O menor tá com os dois caixotes e o mediano tá com um caixote, enquanto o adulto tá em pé. Assim, todos estão podendo observar o jogo. Ok. Obrigado, Edmilson. Todos estão conseguindo observar, todos enxergam por cima da cerca, certo? Agora eu quero ouvir de uma outra pessoa, diferente do Edmilson e da Thaís, que falou agora há pouco, o que cada uma delas quer dizer. O que vocês entendem de cada uma delas? Posso falar, professor? Fica à vontade. O que eu vejo na primeira imagem é que temos um caso de igualdade em relação aos caixotes, né? Certo. Tipo, a primeira pessoa, tipo, ela é maior do que as outras, mas ela tem o seu caixote, assim como as outras também. Agora, na segunda, a gente tem um exemplo de equidade, que é a qualidade que nos permite dizer, né, que uma pessoa está predisposta a fazer pela outra. Então, já como ela é maior do que as outras, então ela disponibilizou seu caixote para a outra criança poder assistir o jogo. Ok, obrigado aí pela tua interpretação, pela leitura. Pessoal, normalmente a gente enxerga esse caixote como uma ajuda do governo, né? Sim. Vocês, agora, perguntando para todo mundo que já falou e para quem ainda não falou também, fiquem à vontade. Qual é o sistema dos dois que vocês acham justo ou mais justo? O sistema da esquerda, que todo mundo recebe seu caixote, ou da direita, que um nem recebe caixote, o outro recebe dois caixotes? Da direita, com certeza. Da direita, com certeza, você falou, né? Foi Edmilson, né, que falou? Isso. Quem pensa diferente do Edmilson? Quem pensa igual ao Edmilson? E quem não pensa nada? Não sabe nem o que pensar, né? Tem gente que não pensa nada. Cabeça vazia, oficina de Satanás. A Ana disse que é o da direita. A Ana Santos. A Hanna disse que é o da direita também. A Bárbara da direita. A Thaís da direita. A maioria acha que é o da direita mesmo, né? Pessoal, mas tem aluno, tá? Sem fazer juízo nenhum de valor, que tem certeza que esse sistema da direita ele é injusto. O sistema justo daria condições iguais para todo mundo. Não importa se eles são diferentes entre si. A condição que é dada tem que ser igual. É uma outra forma de enxergar, tá? Não tem dificuldade de enxergar por aí, mas é possível. Não é? Por exemplo, alguém que tenha pautado a sua mentalidade no sistema liberal, né, ele vai imaginar que o sistema ideal seria sem caixote nenhum. Nem por que ter caixote. Né? Se alguém tem capacidade de olhar por cima da cerca sem caixote nenhum, é porque não precisa de caixote. E o que não consegue enxergar sem caixote, se lasque para lá. Né? Vai fazer outra coisa, não vai assistir jogo, vai jogar peteca, né? Vai jogar bola de gude. Isso seria assim uma lógica da filosofia igualitária, da filosofia liberalista, tá? E eu falo da política liberal e da economia liberal também. Beleza. Já fizeram um bom exercício, já olharam ali, já julgaram que a maioria da turma concordou que esse aqui é um sistema mais justo que o da esquerda, né? Que o da esquerda, mesmo distribuindo para todo mundo, tem gente que não consegue enxergar. Pessoal, fizeram uma sugestão que ainda não tinham feito na aula anterior, imediatamente antes da de vocês. Falaram assim, professor, não concordo nem com um nem com o outro. Para mim não era nem para ter cerca. Né? Muito interessante a crítica do aluno. Né? Tira todos os caixotes e arrebenta essa cerca aí, que não vai precisar de caixote para ninguém. E todo mundo vai ter acesso ao jogo. Legal, né? Muito bonito ele falar isso, mas fazer isso é muito difícil. Por que eu estou falando que fazer é difícil? Imaginem que essa cerca aí, pessoal, é o Enem ou o SISU, né? O vestibular que vocês tiveram aprovação, o sistema de aprovação que vocês tiveram aprovação. Muita gente não passou, pouquíssimas pessoas passaram. Parabéns para vocês que passaram. E as pessoas que não passaram? Essas pessoas que não passaram no sistema sem cercas, sem barreiras,
poderiam acessar as aulas junto com vocês. Caberia todo mundo na sala de aula? Em um estádio de futebol que não tivesse bilheteria, as pessoas não tivessem que pagar para entrar, caberia todo mundo dentro do estádio? Um jogo desse daí, de softball, então de beisebol, que está aí na imagem, se não tivesse aparato, né, ia ter condição de ter jogo? Então são questões, né? Não estou falando que as respostas são todas negativas ou positivas. São questões que a gente faz a gente pensar para imaginar qual seria o nosso ideal. O ideal seria realmente não ter cerca alguma, todo mundo ter liberdade em querendo assistir o jogo de maneira livre, sem ter que sofrer, ou passar, ou pagar, ou receber qualquer tipo de auxílio para assistir o jogo. Esse seria o ideal. O ideal seria que todo mundo que se formasse no ensino médio entrasse na faculdade, né? entrasse no ensino superior, cursasse uma graduação de qualidade no ensino superior. Mas não tem vaga para todo mundo. Igual o SUS, Sistema Universal de Saúde. Universal porque qualquer pessoa pode entrar. Legal, qualquer pessoa pode ir. Mas vai ter vaga para todo mundo? Hoje, mesmo com vaga, tem uma fila gigante para fazer atendimento, porque um médico não consegue atender 10 ao mesmo tempo, tem que atender um por vez. Se chegarem 10 pessoas lá, ele vai ter que fazer uma fila de 10 pessoas para atender um por um. Então, essas barreiras, elas são naturais de um sistema social. É o que está acontecendo aqui também. São barreiras que se apresentam pela vida social. Como que a gente vai fazer para superar essas barreiras, considerando que nem todos são iguais? Aí é que está a chave da equidade. Considerar que nem todos têm as mesmas condições. Quer ver? Tem um videozinho aqui que eu gosto muito. Se alguém já viu, guarda o mistério aí para os coleguinhas que ainda não viram. Vou colocar ali no início. Alguém já viu esse vídeo? Corrida dos R$100, dos $100? Eu vou colocar aqui. Se ficar com alguma dúvida, não ficar claro o vídeo, vocês, por favor, podem interromper com o microfone e falar, tá? Dá para escutar. Está escrito assim, ó, quando você já está acostumado com privilégios, igualdade de direitos soa como opressão. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start.
But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go. If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Para quem ainda não viu o link, tá aí. Quem não viu o vídeo, o link do vídeo tá aí, tá? Então, para refletir, né? Para a gente refletir sobre equidade. Qual seria o sistema mais justo? A turma falou que seria um sistema equidade em detrimento do sistema igualitário ou de igualdade. Então, equidade é dar condições diferentes para quem tem condições diferentes, para quem tem acessos diferentes. Então, você dá condições diferentes para que a justiça seja restabelecida pelo acesso igualitário agora, por conta do ajuste. Igualdade seria tratar todo mundo igual, né? Todos são iguais perante a lei para muitos países, inclusive no Brasil, né? Mas a gente acaba traçando uma série de políticas inclusivas para que a equidade seja manifestada, para que a equidade seja trabalhada, seja uma política pública a ser desenvolvida. Então, quando a gente fala de equidade, crescimento, estabilidade, a gente está falando de macroeconomia, tá? A gente está falando de agregados macroeconômicos, da parte da economia que estuda o Estado, da parte da economia que estuda o movimento da coletividade, o movimento da sociedade, o movimento que estuda uma economia que vai dar condições de a gente traçar um parâmetro para uma coletividade. A microeconomia fala sobre outra coisa. A microeconomia vai falar sobre lucro das empresas, vai falar sobre curva de oferta e de demanda, vai falar sobre quantidade e preço a serem vendidos e praticados em determinado mercado, vai falar sobre custo marginal da produção, quanto custa cada item, vai falar sobre demonstrativo de resultado do exercício, vai falar sobre investimentos em métricas de retorno. Então, são duas coisas diferentes, mas tudo isso ainda é economia, tanto a microeconomia quanto a macroeconomia. O foco que eu gosto de dar, como a gente vive em sociedade e toma decisões e assiste jornal, para a gente estudar macroeconomia. Então, eu gosto de discutir sobre equidade, porque a discussão de equidade leva a gente para um outro patamar de análise, para um outro lugar de análise. Não é melhor que a análise da microeconomia, mas é uma análise mais social. A microeconomia é uma análise mais empresarial, é um fenômeno específico para o lucro. Então, a gente pode escolher para onde olhar na hora da nossa análise, né? São fenômenos diferentes. Então, eu vou precisar de argumentos tanto da micro quanto da macroeconomia para explicar algumas coisas, né? Por exemplo, para explicar concorrência, para explicar falha de mercado, eu tenho que olhar para ambas economias. Então, tem uma zona ali de convergência entre micro e macroeconomia que faz com que a gente tenha algumas noções da nossa vida, de como se comporta a economia. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as correntes teóricas da microeconomia e da macroeconomia, porque elas estão divididas em história do pensamento econômico. A história do pensamento econômico está dividida por escolas, tá? Então, o pensamento econômico tem a escola dos clássicos, os neoclássicos. Então, a gente vai trabalhar todos esses para a gente trazer essa reflexão que ela é muito importante. Entender que esse movimento, quando a gente fala de economia, a gente não está falando somente de poupança ou de dinheiro, de guardar dinheiro, mas é de como uma sociedade escolhe viver e sujeitar
né, os seus indivíduos para um determinado objetivo. Né? Então, o que a Thaís acabou de colocar ali tem a ver com o pensamento do Rui Barbosa, né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Para tentar torná-los iguais. Então, assim, é meio paradoxal o negócio mesmo, tá? Mas a ideia é a gente imaginar que todo esse discurso também tem a ver com a economia. Né? O discurso de como a gente organiza um Estado, como a gente organiza uma economia, de como a gente organiza a produção de um Estado, tem a ver com a economia. Fechou o panelão? Ficou alguma dúvida, pessoal? Do vídeo, da aula, de algum conteúdo que eu trouxe para vocês? Já escrevi chamada lá no chat. Você escreve o seu nomezinho e o caminho do feio por onde veio. Se não tiver nenhuma dúvida, não quiser colaborar com mais nada, é só colocar o seu nome e pegar o beco. Fechado? Só a Thaís respondeu aí, pessoal. O resto vai ficar tudo com falta? Não, né? Duvido. Ah, sim. Depois da Thaís, a Bárbara, a Hanna, Harrison, Alisson, Bruno, Aqueliane, o Edmilson e a Ana Santos. Fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechado, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, beijo no coração, até semana que vem. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre micro e macroeconomia e vou trazer os principais pensadores da economia, tá bom? Tchau, tchau. Parar a gravação aqui e já desligar nossa transmissão.